Vamos falar um pouco a respeito do quadro de oferta e demanda, algumas alterações aqui no Brasil também, o que muda com algumas situações novas, principalmente que envolvem uma fábrica lá no estado de Minas Gerais. Para falar a respeito deste tema aqui no Agricultura BR, nós vamos conversar ao vivo pela internet com Marcelo Melo, ele que é analista da StoneX e participa conosco ao vivo nesta edição do Agricultura BR. Marcelo, sempre um prazer conversar contigo, tê-lo aqui no canal do Boi. Quais são as novidades, né? Como é que está se atualizando esse mercado dos fertilizantes em relação à oferta e demanda global e como que isso tem refletido aqui para a produção brasileira? Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, é sempre um prazer estar por aqui, Fabiano. Então, olha, primeiro, o Brasil no ano passado, e a ANBA acabou de publicar os dados das entregas, teve um crescimento muito forte nas entregas que basicamente representam o consumo de fertilizantes. Então, crescemos aí cerca de 11% e atingimos o mesmo patamar que havia sido recorde absoluto e de 2021, né? 21, isso aí. Então, depois em 22 caiu bastante a demanda, porque os preços eram muito altos, e agora em 23, então, que acabou de concluir os dados, a gente voltou nesse patamar, que é 45 milhões e 800, algo desse patamar. Então, isso é uma boa notícia. A oferta e demanda mundial está bem, vamos dizer, ureia, o mercado está muito tranquilo, fósforo, há uma certa distorção de mercado, mas o mercado tende a cair em breve, principalmente nos Estados Unidos, os preços estão bem deslocados e as relações de troca de fósforo, principalmente para grãos, mas para todas as culturas agrícolas, está bem ruim, bem ruim. E potássio, mundialmente, nós estamos com uma super oferta, há muito potássio, está sobrando muito potássio. Brasil e China, que são os maiores consumidores mundiais, responsáveis por quase 50% da demanda mundial de potássio, estão estocados e a China não vai fechar contrato esse ano. Então, acho que será necessário haver cortes de produção para que a tendência de preço se altere. Tem que ser cortes significativos para que a tendência de preço se altere. Enquanto isso, o potássio está muito baixo. Então, a situação é normal, não há nenhum problema com relação a preços. Ok? Marcelo, nós estamos vendo uma movimentação no Brasil, principalmente em relação à fábrica do estado de Minas Gerais, e só do fato de nós termos anunciado que você participaria aqui do programa, o pessoal lá no estado do Sergipe também se manifestou em relação à indústria local. O que isso muda? O que há de expectativa no Brasil em relação a essas indústrias, a esses parques industriais? Então, isso é muito importante. Se você se lembra, de novo, voltando 2, 3 anos aí, quando nós, em 2021, tivemos um ano muito difícil para fertilizantes, com muitas surpresas, muitos problemas geopolíticos, de logística, fim da Covid, e um monte de coisas, os preços subiram enormemente, e acabou, em início de 2022, a cereja do bolo foi a guerra, né, da Rússia com a Ucrânia. E isso fez os preços chegarem a um patamar muito alto. Naquele momento havia inclusive risco concreto de desabastecimento no Brasil, tanto Bolsonaro foi correndo, né, fazendo uma brincadeira, foi a jato, foi de avião mesmo a jato, para a Rússia, para tentar nos certificarmos que teríamos fertilizantes suficientes para as nossas necessidades. Tereza Cristina também viajou o mundo tentando confirmar e garantir os nossos abastecimentos. Então havia de fato um problema concreto de desabastecimento. Por conta dessa situação toda, e pelo fato do Brasil estar importando, nesse momento, cerca de 85% das necessidades dele, e o agronegócio é o principal segmento hoje em dia da economia brasileira, é perigoso, é complicado, nós dependemos tanto do exterior. Então, foi feito um planejamento de longo prazo, que foi emitido exatamente aí no governo do Bolsonaro e que foi revalidado agora com o Lula e o Alckmin especificamente também
trabalhando bastante em cima disso. Bom, dentro desse planejamento, há duas medidas de curto prazo que eram relevantes e que tendem a diminuir um pouco esse valor de 85%. Uma delas é o projeto de Serra do Salitre, que originalmente era um projeto da Galvani, depois houve, digamos, uma associação entre Galvani e Yara para levar o projeto adiante. Isso acabou não ocorrendo, levar de fato o projeto adiante. E aí, há um ano atrás, mais ou menos, foi feita uma venda desse projeto pela Yara para a Eurochem, que hoje em dia também são os acionistas controladores da Fertilizantes Tocantins, a FTO, que é vamos dizer, uma misturadora muito grande. E a Eurochem é um grupo muito forte, muito grande, um grupo russo, mas a Eurochem especificamente está sediada na Suíça. São produtores na Rússia tanto de fósforo, quanto de potássio, quanto de nitrogênio. É um grupo realmente muito forte. E eles levaram adiante o projeto vai ser inaugurado agora. Nós não temos certeza de qual vai ser o mix de produção de fosfatado nesse projeto, mas as informações oficiais que estão colocadas tanto no site da empresa quanto em todas as mídias o tempo todo, é de que o projeto começa a produzir, vamos dizer, o equivalente a 1 milhão de toneladas por ano de fosfatados. A gente não sabe se é fosfatado de alto teor, como MAP ou TSP, ou fosfatado de teor mais baixo, como SSP, e pessoas diferentes que eu converso têm visões diferentes. Então a gente ainda não conseguiu saber exatamente o que vai ser. Mas isso é importante, 1 milhão de toneladas é importante, alivia um pouco essa situação de dependência brasileira. Outra medida, já que nós estamos falando disso, que é importante também, é o religamento das plantas de ureia, originalmente plantas da Petrobras, mas que foram as duas plantas, a planta de Bahia e Recife, que foram arrendadas aí também, por volta de 2021, para o grupo Unigel, e que agora estão paradas nesse exato momento. O grupo Unigel passou por uma reformulação e uma reestruturação da dívida recentemente, e aparentemente chegou a um acordo agora com os credores, e essas plantas se espera que possam voltar em breve. Então, as duas medidas em conjunto estavam já, quer dizer, essas duas plantas da Petrobras voltarem a produzir, fazem parte do plano também, e essa inauguração dessa planta da Eurochem, né, a Serra do Salitre, também é muito importante. As duas juntas são 2 milhões de toneladas, só aí nós temos cerca de 5% do consumo brasileiro. Então é importante, quer dizer, a gente cai dos 85 já para 80, mais ou menos, né? Marcelo, vou falar agora de alguns dados do agronegócio, principalmente da agricultura, que são ruins, tá? São números negativos. Se nós olharmos os valores, por exemplo, hoje eu destacava a China importando soja de qualquer fonte do mundo, mas no primeiro bimestre a China teve um recuo de pouco mais de 8% em relação a volume, e o valor investido ou despesa tem uma queda de 30%. Se nós olharmos as ações lá nos Estados Unidos da principal fabricante de maquinário agrícola, aí vou falar o nome, todo mundo sabe que é a John Deere, ela está com um recuo no valor das ações que já chega a 18% no acumulado do ano. Já tem, inclusive, dando suspensões na sua fabricação aqui no Brasil. Um outro fator, e aí eu trago as indústrias de fertilizantes em relação aos seus balanços trimestrais. Por que eu não coloco no mesmo pacote do que a gente está vendo com a agricultura, com preço de boi, com preço da soja, de milho, etc.? Coloco um pouco diferente, porque o comparativo, se eu pego o quarto trimestre para as empresas como a Mosaic norte-americana, a Nutrien, que é canadense, comparado lá com o quarto trimestre de 2023, é que a gente teve um 2022, 2023 muito positivo para essas empresas. Aí eu te pergunto o seguinte, pensando não só nessas que eu citei, essas estrangeiras, mas aqui no Brasil também, o quanto que essa desvalorização dos produtos da agricultura e até mesmo da pecuária está afetando a distribuição de fertilizantes no Brasil, ou pelo menos a sua formação de preço?
Bom, é uma realidade que essa queda de preço, a gente estava falando, e assim que começa a guerra, um mês e meio depois, ou seja, digamos, final de março, abril, nós atingimos os preços mais altos do NPK históricos, né? E depois disso, quando se percebeu que, de fato, a Rússia não estaria fora do mercado, que a Rússia poderia, como até mencionei as viagens aí do Bolsonaro, Tereza Cristina, e que não haveria problema, que a Rússia ia conseguir exportar, não só para o Brasil, para o mundo todo, os preços internacionais entraram num canal de queda bem forte e caíram bastante, e daí junta com o que eu falei no comecinho aqui, não vou me repetir. Mas, de fato, então, as quedas foram muito intensas, principalmente entre segundo semestre 22 e primeiro semestre 23, quedas realmente muito intensas, basicamente chegando muito perto dos canais e dos preços que nós tínhamos antes da própria Covid, tá? Né? Então, lá para 2019, 18, 19, 20. Muito bem. Isso pegou muita gente que estava estocada, porque foi necessário se estocar, inclusive porque havia risco de desabastecimento, um risco concreto de desabastecimento, se a Rússia tivesse realmente ficado fora do mercado, impossibilitada de exportar. E com isso, muita gente perdeu dinheiro, de fato, perdeu dinheiro no estoque. Ademais, essas empresas muito grandes que você mencionou, como Nutrien, Mosaic, de fato, também perderam, quando se olha os balanços, elas podem até estar ganhando dinheiro atualmente, né? Mas obviamente estão ganhando muitíssimo menos dinheiro do que ganhavam quando nós tivemos uma situação de preços que, em alguns casos, chegam a ser 3 vezes superiores ao nível que nós estamos, né? Então, isso é natural. Houve um problema no Brasil também. Agora, de novo, eu volto a te dizer que não há nenhum problema concreto de entregas ou de falta de produto disponível. Pode haver faltas, às vezes, regionais, temporárias, mas não há uma crise de abastecimento de fertilizante se aproximando do Brasil nesse momento. Absolutamente, não vejo isso.